Eu digo que o Pedro tem o perfume que a bola gosta. Tem. E é difícil encontrar jogador igual o Pedro. Ele sai da área, faz gol. Ele entra na área, faz gol. A bola fica pererecando na área e ele faz o gol. Fala aí, galera do canal Seleção em Foco. Prontos para mais um vídeo? E neste vídeo vamos falar do atacante Pedro, que marcou um hat-trick ao marcar 3 gols neste último jogo do Flamengo contra o Red Bull Bragantino. Isso ganha relevância na medida em que Pedro é um dos principais a disputar a posição de centroavante na seleção brasileira. Ele é um centroavante à moda antiga, muito goleador, muito finalizador. Em algumas variações táticas das possíveis que o técnico te esboçou, certamente Pedro se encaixará em algumas delas, principalmente em momentos difíceis nos quais a seleção precisar eventualmente correr atrás do resultado. Boa noite pra você, Felipe Nota. Fala, fãs de esportes. E aí, beleza? Vamos começar nosso sábado de muito futebol. Como falou o Felipe, tem torcedor tricolor sim, lamentando demais. Daqui a pouquinho a gente mostra a entrevista do Rogério Ceni, daqui a pouquinho a gente mostra também a entrevista do Dorival, depois dessa vitória super importante no Campeonato Brasileiro. Do boa noite para os nossos comentaristas. Gustavo Zupac, mais uma vez, parece até dia de semana. É segunda, sexta, é sábado, tamo junto. Boa noite, Marcela, Felipe, Pascoal, boa noite Alzinho, fãs de esportes. E boa noite ao Pedro, né? Porque na dúvida de como resolver o jogo, o Pedro fez um gol de peito, um gol de esquerda, um gol de direita. Tá ruim, não? Não tá, né? Então é isso, ótimo. Deixa com ele que ele resolve. Fala, Pascoal, que alegria te ter aqui nesse esporte. Tudo bem, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu digo que o Pedro tem o perfume que a bola gosta. Tem. E é difícil encontrar jogador igual o Pedro. Ele sai da área, faz gol. Ele entra na área, faz gol. A bola fica pererecando na área e ele faz o gol. A bola perereca impressionante. Muito. Parece que quer jogar água no chope. Mas só analisando até o hat-trick do Pedro, o Flamengo ali estava complicando um jogo controlado, Pascoal? Não, o Flamengo estava jogando demais. Primeiro tempo do Flamengo... Eu digo pelo 1-1. Não, 1-1 que primeiro... 1 a mais com 4 minutos. Vamos analisar as defesas do goleiro do... Pegou muito, né? Ele fez, no primeiro tempo, 5 defesas. Das 5, 3 daquelas que você fala, poxa, o Cleiton pegou. Tem dia que o Cleiton não pega tanto, mas contra o Flamengo hoje, ele pegou. Foi um jogo bom. Mas para o Flamengo chegar ao gol, o Maracanã, a torcida, parou de cantar. Sim. E já estava até com aquela coisa de começar a ensaiar uma reclamação, uma vaia. Mas o resultado, os gols, afasta tudo isso. Eu, até o momento do Flamengo fazer os gols do Pedro, não estava gostando. Até estava em casa assim, anotando, falando assim, olha, o Flamengo tem que retomar um pouco mais daquele time do Dorival que tinha uma intensidade maior. Porque a decisão contra o Corinthians está ali na frente. A decisão contra o Atlético Paranaense é um pouquinho mais à frente. E eu acho que o Flamengo, não antes, depois dos gols do Pedro. Aí o jogo ficou fácil, né? O Bragantino se entregou, um jogador a menos, é um jogo diferente. O Bragantino com um jogador a menos e já não faz uma campanha brilhante. Mas o Flamengo, antes até do jogo contra o Bragantino, em algumas partidas, eu não acho que está aquele Flamengo do início do Dorival que eu particularmente estava assim, dizendo que parecia até um pouco o do Jorge Jesus. Então acho que o Flamengo, a partir desses 3 gols do Pedro, a partir dessa goleada, precisa de uma intensidade maior, pode ser contra o Inter no próximo jogo, porque vai encontrar um Corinthians muito melhor, um Corinthians muito diferente daquele que o Flamengo enfrentou na Libertadores. Eu particularmente não gostei, principalmente desse início do segundo tempo até o momento que o Pedro faz os gols. Aproveito para te dar um abraço caloroso tambémzinho e com muita gentileza pedir só para você ir para o canto esquerdo, que é aquela região do campo que você joga bem demais, para vir para o centro do gramado. Carlos Eugênio Simon. Não, pera aí. Carlos Eugênio Simon, para chegar no centro do gramado, é ele para apitar e trazer a análise dessa partida que teve lances capitais logo no começo, né, Simon? É um prazer tê-lo aqui. Uma boa noite para você, Simon. Seja bem-vindo. Como foi a arbitragem nesse Flamengo 4-1 contra o Red Bull Bragantino? Boa noite, Felipe, Zupac, Zinho, o Pascoal, a Marcela. O Zinho também gostava de ficar no meio do campo em volta do árbitro ali, ó. Grande abençoado.
Um abraço a todos. Anderson Daronco, o árbitro do jogo, apitou muito bem a partida. Logo aos 3 minutos, marcou corretamente a penalidade máxima do Luan Cândido, que acaba puxando o Gabigol pelo braço, impede uma chance clara e manifesta de se fazer um gol, pênalti e cartão vermelho. Não titubeou. O Daronco teve soberano no jogo, essa penalidade bem marcada e o jogador bem expulso. A bola enfiada no Gabigol, o Luan Cândido fez um pênalti até certo ponto, conforme falou o Zupac aí, infantil, né? Começo de jogo, puxou pelo braço, impede aquela chance clara e manifesta, o Gabigol provavelmente faria o gol, pênalti e cartão vermelho. Por quê? Porque não houve disputa de bola. A falta foi em cima, o agarrão, o puxão. Quando não há disputa de bola, é cartão vermelho. Quando há disputa de bola, cartão amarelo. Neste caso, o cartão vermelho muito bem aplicado pelo Daronco. Depois o pênalti que acabou indo na trave. Portanto, acertou a decisão logo no começo do jogo. Importante o árbitro entrar em campo concentrado, como estava o Anderson Daronco nessa partida. E no segundo tempo, aos 30 segundos, outro pênalti também bem marcado pelo árbitro, que estava bem posicionado. O Vidal, numa jogada imprudente, sem querer não é como falaram num vídeo durante a semana, aí o Pascoal estava comentando, sem querer também é falta. Ele acerta o tornozelo do adversário com o bico da chuteira, o Daronco em cima da jogada apontou para a marca da cal corretamente, pênalti bem marcado. Ou seja, todos os 2 pênaltis bem marcados, boa atuação do gaúcho Daronco nessa goleada do Flamengo. Ô, Simão, também é importante a gente falar, porque quantas vezes a gente fala, era muito início de um jogo, então evita dar o cartão vermelho, porque pode estragar a partida. Era muito início de jogo, às vezes entra e vai deixando passar porque é 3 minutos de partida. Isso não aconteceu e é importante que se diga, hein, Simão? É verdade. Foi bem o árbitro. Exatamente, ele entrou concentrado, entrou com vontade, afim, até porque provavelmente ele será o árbitro de um dos jogos das finais da Copa do Brasil, né, em que o Flamengo também está envolvido, o Flamengo e Atlético Paranaense. Ele é um dos principais árbitros do futebol brasileiro, entrou determinado, com convicção e apitou muito bem a partida. O resultado não passou pela arbitragem. Maravilha, Carlos Eugênio Simão, um beijo pra você. Muito obrigada pela tua participação aqui no Sport Center. A gente segue por aqui e eu espero que você siga o seu sábado aproveitando com muita alegria. Sem polêmicas, hein? Top. Beleza, um abraço a todos aí. Beijo, valeu. A gente tem uma tela muito importante para mostrar, falando sobre hat-tricks do Campeonato Brasileiro. Vamos mostrar então para vocês, para a gente analisar os artilheiros que fazem 3 gols em um jogo. Felipe. São Paulo venceu logo na primeira rodada o Atlético Paranaense 4-0, 3 gols no intervalo de 51 minutos para o Caleri. O Roger Guedes, aquele Avaí, aquele momento que ele tinha tensão com o Vitor Pereira e tudo mais, ele entra, né? Comecinho do campeonato. Entra pela esquerda e consegue fazer os 3 gols. Né? É isso mesmo. Entra pela esquerda, mas faz os 3 gols como centroavante. É isso aí, né? Na época ele não queria ser o 9, né? Aí ele vai, isso foi logo na segunda rodada, 3 gols no intervalo de 46 minutos. Acho que o Pedro quis bater este recorde de menos tempo. Ele fez 3 gols em 5 minutos. 4-1 contra o Red Bull Bragantino. E acho que pelo contexto até que a gente viveu na semana, de data FIFA, de seleção, ele tá aí. Que semana boa, né? Que semana. Já fez uma lá e mete mais 3 pra falar, ó, realmente é uma fase e olha que como o atacante, ele, em um instante, ele muda a fase. Porque o jogo não era bom pro Pedro. Até então, o Pedro tinha aparecido menos do que outros jogadores do Flamengo, muito pelas circunstâncias do jogo, né? Sim, porque a partir da expulsão, o que é que faz o Red Bull Bragantino? Ele se fecha todo, né? Ele fica às vezes com 6, 7 jogadores dentro da área marcando. E aí, pro Pedro, era muito difícil ele conseguir ganhar no corpo para cabecear ou para acertar uma bola. Por isso que era chute de fora da área do Everton, era do Arrascaeta, era infiltração do Everton Ribeiro, era Thiago Maia, ultrapassagem, dando toque de calcanhar para dentro pro Rodinei chegar batendo. O Pedro estava com dificuldade para encaixar aquela finalização. Era muita gente lá. E aí ele aproveita um cruzamento maravilhoso do Arrascaeta, faz o primeiro de peito, cresce em confiança. O terceiro gol é belíssimo, o terceiro gol do Pedro, né? O Ayrton Lucas por dentro faz muito bem a jogada. E o Pedro, de primeira, já vira um balaço de pé direito. Então ele consegue não só fazer 3 gols, que para ele é muito importante, para o Flamengo é muito importante, para o contexto do jogo era muito importante, mas para o contexto dele no jogo também. Ele estava sofrendo para aparecer e acho que conseguiu aparecer um pouquinho, pelo menos um pouquinho, né? Resolvendo o jogo. Pois é, eu estava lembrando agora, essa semana, logo que terminou a data FIFA, a gente conversando, aí o Gustavo Zupac.
eu acho que o Pedro vai para a seleção brasileira. Você não acha, você tem certeza. Ele vai, lógico. Tem mais o que fazer, assim, nem que o Tite não queira mais. Quero desistir. Não, amigo, você não pode mais desistir. O Tite não pode, não tem direito mais de desistir do olha Pedro. só que sábado, a comissão técnica deve ter um caderninho que eles ficam marcando como é que estão os jogadores. Tá certo. Nesse sábado, o Gabriel Jesus fez um gol. O Richarlison sofreu um pênalti que o Harry Kane marcou. O Roberto Firmino fez 2 belíssimos gols no jogo do Liverpool. E o Pedro fez 3 gols no jogo do Flamengo. E o Matheus Cunha, no jogo que eu fiz do Sevilha com o Atlético de Madrid, jogou um bolão no segundo tempo. Tá todo mundo querendo. Acabou com o jogo. Todo mundo quer, Pascoal. Deu passe pro gol do Morata, foi jogar depois, estava jogando aberto pela esquerda, foi jogar depois como centroavante. O Matheus Cunha acabou, jogou demais. E amanhã tem City e United ainda, só para continuar a análise, né? Só para o Tite falar, deixa eu dar uma olhadinha aqui em City e United, do que vai acontecer. Mas quando você olha para esse Flamengo, você fala, mas esse Flamengo tem essa facilidade por conta do Pedro, ou é um time que quando se acerta é muito difícil de ser batido? Foi isso que aconteceu no segundo tempo. O Flamengo depende muito do quarteto ofensivo, né? Sim. Gabigol e Pedro na frente e a chegada do Arrascaeta com Everton Ribeiro. Eu acho que esses 4 jogadores são determinantes daquilo que o Flamengo executa dentro das partidas. O Gabriel Barbosa, o Gabigol, sozinho não é o mesmo jogador. O Arrascaeta, se ele não joga, o Flamengo não tem padrão ofensivo, não consegue fazer as transições rápidas e nem achar os passes brilhantes que ele é capaz de fazer. Sem o Everton Ribeiro, que às vezes é muito criticado pelo torcedor do Flamengo. O Everton Ribeiro é um cara que trabalha para o time, para encontrar os companheiros e principalmente deixar o Arrascaeta em condições de dar o passe final ou ele executar a jogada definitivamente. E o Pedro não vou falar, porque todo mundo sabe o que eu penso do Pedro. Faz tempo, hein, Pascoal? Para mim, o Pedro antes dele ser convocado para a seleção, ele até reserva do Flamengo. Quando ele não foi convocado, ou foi convocado e não foi permitida a ida dele para a Olimpíada, eu sempre disse, o Pedro é um jogador diferente. Você defendia ele de titular já. Titular na seleção brasileira. Não, o Pedro não vai para a seleção brasileira para passear. Nesse formato que a seleção jogou essas últimas partidas, com o centroavante, para mim, claro que o Pomba arrebentou, né? O Richarlison foi lá, o Pomba arrebentou. Aí não tem, aí você fica meio que... Eu sei que o Tite fica meio que assim, mas aí o Pedro tem que estar lá. Agora, ele não pode levar Pedro e Matheus Cunha. Se você olhar para o banco, tem Pedro e Matheus Cunha. São iguais, muito semelhantes. Então ele tem que definir quem é. O Matheus Cunha hoje jogou demais no Atlético de Madrid. Foi titular, nem sempre é titular. Ele não morre hoje, de amor, mas fez uma boa partida. E o Pedro, sabe que tem uma história assim. Tinha um comentarista esportivo lá em Campinas e tinha um jogador que chamava Paulo Leão, que jogava no Guarani. E ele não gostava muito do Paulo Leão. Aí no jogo aqui, tá o Paulo Leão fez 4 gols no jogo, o Guarani ganhou 4-0. E este era o vídeo de hoje, nos veremos na próxima. Até lá, e aqui é Brasil!